Olá, bem-vindo ao meu canal Ricardo Novaes. Hoje eu vou falar de um assunto que tem uma profundidade muito interessante, é algo simples de entender e algo que faz a gente realmente refletir a respeito dos nossos atos, as motivações mais profundas de algumas coisas que a gente faz. Às vezes a gente se pergunta, né? Por que será que eu estou fazendo uma determinada coisa que eu sei que não é boa para mim e ao mesmo tempo eu vejo que por mais que pareça tão simples me livrar daquilo, os anos vão passando e aquilo não se torna algo ausente da minha vida, né? Porque eu não toquei ainda no fundo da questão. Então, por exemplo, tem mulheres, né? Isso vamos dizer, até um estereótipo, né, que existe, eu diria até um arquétipo. Mulheres que arrumam sempre namorados que maltratam, e às vezes namorados que não demonstram amor mesmo, de outras maneiras, mesmo que não seja por maltrato, e essa pessoa não consegue se libertar dessa relação, e aquilo vai realmente travando a vida amorosa dessa pessoa, e é muito difícil para ela, por mais que ela entenda, por mais que ela receba conselhos, mesmo que ela seja inteligente, muito difícil dela se libertar. Outros casos, fora da questão de relacionamentos, né? Pessoas, por exemplo, que se envolvem com drogas, pessoas que se envolvem em atos violentos, pessoas que têm uma determinada visão política, né? Você já percebeu como é que a visão política, ela, aparentemente, você às vezes tem polarizações tão extremas e às vezes a gente fica se perguntando por que será que as pessoas, mesmo sendo inteligentes, adotam tantos extremos e não conseguem chegar numa coisa mais no meio do caminho ali, usar realmente a própria cabeça. Parece que tem uma necessidade de seguir uma linha. Isso tudo tem a ver com o que eu vou falar hoje, que eu vou falar o seguinte, é uma coisa que o Bert Hellinger ele coloca de uma forma muito didática para nós, que se chama culpa e inocência. Então, por exemplo, uma família onde se adotem hábitos positivos, hábitos de caridade, hábitos de doação ao próximo, de fazer trabalhos comunitários, naturalmente os filhos vão tender a ter isso no coração e reproduzir esses bons feitos, né, nas suas vidas. Em famílias onde é mais desestruturado ou que o crime é um padrão, pessoas que traficam drogas, pessoas que têm um hábito de bebida muito intenso, de fumar, é comum também os filhos seguirem aquilo. E aí, o que eu quero chamar atenção aqui, que me chama atenção quando eu leio a questão da culpa e inocência, é o seguinte, não tem nada a ver com o aspecto moral, o aspecto do bom e do ruim. Não tem nada a ver com isso. As pessoas seguem aquilo que lhes foi ensinado, mesmo que aquilo seja bom ou ruim, e a sensação de inocência, olha aqui que está a chave, a sensação profunda de inocência é quando você segue aquilo que você aprendeu, ainda que seja usar drogas, cometer crimes, ou fazer coisas boas. A inocência está quando você pratica aquilo que você tem no seu íntimo e você aprendeu. E a sensação de culpa também independe de uma questão moral. Então você vai sentir culpa se você praticar o bem e a sua família te ensinou um caminho do crime. Entende? Você vai sentir culpa fazendo a coisa boa. Então não tem nada a ver com o aspecto moral. E daí que vem, tanto nas constelações como também em diversas outras abordagens terapêuticas, que a gente muitas vezes age por lealdade a parentes. Lealdade ao pai, lealdade à mãe, né? E às vezes lealdade a outros parentes um pouco mais distantes, aos avós, geralmente ascendentes, né? Não é lealdade a um irmão, alguma coisa assim. Também acontece, às vezes em referência a um irmão, a gente ter condutas e tal. Mas os mais fortes vínculos são os vínculos de filho com os pais e também com os avós. São vínculos que muitas vezes são num nível de inconsciência que acaba nos dominando, né? Tem um poder de dominar, nem tanto pela força do vínculo, mas pelo fato de que nós não temos, assim, quando a gente não tem consciência do que está acontecendo, a gente fica como se fosse no escuro. Aquela coisa cutucando a gente, mandando a gente para um lado, e como a gente não está vendo de onde vem a ordem, a gente acha que a ideia é nossa. Esse que é o negócio. Então, a culpa e a inocência são coisas que só existem no momento que a gente toma
conhecimento essas palavras, porque antes disso a gente fica achando que a ideia é nossa, das coisas que a gente faz. Ah, não, eu que quis ser artista, eu que quis ser músico, por exemplo. Eu, né, que me formei em música e tal. Hoje eu já olho e vejo direitinho, assim, como que eu estava sendo fiel ao meu pai, como que a minha história toda com meu pai me levou a ter essa escolha. E claro que ela também é uma escolha que toca o meu coração. A música é algo que eu amo profundamente e que deu sentido para muitas coisas na minha vida. No entanto, é importante perceber que as escolhas que eu fiz até aqui, muitas delas foram inconscientemente pautadas por um sentimento de inocência relacionado à minha família. Ao mesmo tempo, está sujeito às pessoas tomarem atitudes nocivas a elas mesmas por essa mesma inocência. Então, por exemplo, a mãe que nunca foi próspera, o pai que nunca foi próspero, vamos supor que a família inteira sempre teve um nível social. E a pessoa, quando ela começa a alcançar um nível social superior, ela se sente culpada lá no íntimo dela, porque aquilo é algo que os parentes não tiveram. Então, fica aquele sentimento de culpa, fazendo com que a pessoa se boicote, etc. e tal. Por isso que é tão importante não apenas tomar consciência, que isso não liberta automaticamente, ao contrário do que muitos pensam, mas também fazer um trabalho de limpeza dessas crenças, um trabalho de usar as palavras certas, usar frases de resolução dentro de um campo, né, um campo mórfico, né, que se utiliza nas constelações. É um lugar onde você dizer certas palavras tem uma força para modificar o seu campo e para que você realmente se liberte de alguns padrões de fidelidade por inocência. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela quer se transformar, a gente vê o seguinte: além da dificuldade da gente lidar com a nossa preguiça, da gente lidar com a inércia, da gente lidar com uma série de coisas que o mundo do coaching está sempre falando, tem também esse lado oculto, que é o sentimento de culpa. Então, muitas vezes a gente vive o nosso padrãozinho, que é o que eles chamam de zona de conforto, né? Mas existe esse lado que não é simplesmente porque a pessoa tem que vencer a preguiça, se organizar melhor, ser mais produtiva. Não, isso muitas vezes não resolve nada. E se a pessoa for por esse lado, por essa abordagem, ela vai ter dificuldades, muitas vezes ela vai regredir, vai voltar para o padrão anterior, e isso vai aprofundar ainda mais a crença de que ela não é capaz, né? Então, por isso que é importante a gente buscar realmente as causas profundas. Onde que eu estou sentindo culpa por ser feliz? Onde que eu estou sentindo culpa por ser próspero? Onde que eu estou sentindo culpa por ser produtivo, por ser feliz em todos os aspectos da minha vida? Então, quando a gente encontra esses amaranhamentos, esses embaraçamentos, né, que a gente inconscientemente está dentro deles, né, por uma questão sistêmica, por uma questão cósmica, espiritual, seja lá por quê, nós chegamos nessa família, nós precisamos, esses são os melhores pais, essa é a melhor família para cada um de nós, seja qual for a circunstância. Mas a gente precisa entender com amor, com compaixão, né, e respeito por nós mesmos, de que a gente veio também para melhorar como pessoas. Então a gente veio sim nessa circunstância, e é a circunstância certa. Justamente por isso, porque essa é a questão que nós precisamos resolver. Então, buscar entender isso tudo é muito mais eficaz, muitas vezes, do que ficar buscando do lado de fora. Produtividade, gestão do tempo, vencer a preguiça, fazer teste vocacional, coisas desse tipo. Que é importante, mas não toca naquele ponto que às vezes é o mais que realmente faz a diferença, sabe? Então, essa questão do conceito da inocência e da culpa é algo que tem que cair a ficha. Pode parecer muito simples quando eu falo isso para você, mas tem que cair a ficha. Tá? O Bert Hellinger usa uma analogia que é o seguinte: é como se eu vivesse num vale, né? E nesse vale eu me sinto acompanhado de outras pessoas, eu tenho minha vida social e ali eu estou acostumado. No momento que eu estou no vale, eu tenho uma visão restrita, né? Porque eu tenho os morros, as casas, as construções e tudo, eu tenho uma visão limitada do mundo. Quando eu subo na montanha, eu me afasto do vale e chego no cume da montanha, eu tenho uma visão ampla. De lá de cima eu consigo ver as ruas, eu consigo ver as casas, as pessoas. Porém, o que gera lá em cima? Um sentimento de solidão. Ali eu estou sozinho. Então qual que é o preço de ter uma visão ampla? É um sentimento de solidão, que representa esse sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o quê? É esse sentimento de traição. É como se eu estivesse traindo quem me deu a vida, traindo quem me ensinou tudo. E de fato, é aí que entra. A gente tem que às vezes aprender a desaprender para colocar algo novo no lugar, né? Então, vencer, vamos dizer, a si mesmo, no sentido de
eu aceito a solidão. Eu aceito estar sozinho, mas aquilo vai ter um pagamento muito maior para mim, né? Porque através desse estar sozinho, eu vou descobrir minha tribo, eu vou descobrir novos horizontes, né? Literalmente novos horizontes, né? Eu subi naquela montanha, estou vendo o horizonte, estou vendo as coisas. Então, é muito bonito, eu acho, essa visão, muito profundo, e eu agradeço a você pela sua paciência de estar me ouvindo aqui, pelo seu interesse nesse conteúdo que tanto me toca, e eu vejo que toca você também. Então eu te peço que, para me ajudar no meu canal, que você se inscreva, curta, comente, compartilhe. Eu acho muito legal para ajudar esse trabalho a ser mais difundido, que é algo tão importante para mim aqui nesse momento, tá? É isso aí, um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!